Deixa eu chamar o nosso querido Pedro, que já está aqui, Pedro Rousseff, gente, vereador Pedro Rousseff já está aqui nos bastidores. Oi, Pedro, a gente tem que falar com ele aqui, porque o Pedro está com compromisso no Palácio do Planalto, e é muito importante a gente ouvir o Pedro sobre o Nicolas. O Nicolas, a batata dele está assando, hein, Pedro? Sinara, Glauco, Carlito, para todo mundo que ouve a gente aqui. Eu estou chegando nesse momento no Palácio para ter várias reuniões importantes, mas não podia deixar de passar aqui na nossa querida live, né? Sempre presente aqui. E estou aqui em Brasília e com notícias muito quentes, sabe? E muito atento também. Eu acho que é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente, que a gente até perde um pouco a linha, mas eu queria começar falando, né, um pouco da nossa atuação nos últimos dias, que eu acho importante falar também. Todo mundo viu os atos, né, do bolsonarismo em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, no último domingo. E nós entramos com uma ação importante na Procuradoria-Geral da República, pedindo a investigação da campanha do Flávio Bolsonaro por conta de crime de uma campanha antecipada, uma coisa ali que não pode ser feita, né? Por muito menos eles processaram a gente por conta do desfile de carnaval, que ele é um desfile completamente natural, normal, sem nenhum tipo de pré-campanha. Então nós entramos, pode deixar aqui mesmo. Então nós entramos com uma ação importante agora, pedindo a condenação e investigação deles por conta dessa campanha antecipada que eles fizeram no ato. E falar também, gente, que a gente está acompanhando de perto aqui. Hoje de manhã eu tive na sede da Polícia Federal também para poder acompanhar toda essa questão da prisão do Vorcaro. A gente viu, né, de forma muito clara e de forma muito objetiva uma ligação entre Nicolas Ferreira e Daniel Vorcaro. Afinal de contas, eu acho muito engraçado que alguém voe num jatinho particular dezenas de vezes de uma pessoa que ele não conhece, sabe? A minha mãe falava assim, olha, você nunca entra em carro, né? Você nunca pede carona para quem você não conhece. Então, eu acho muito engraçado, né? Alguém viajar de um avião, que é algo muito perigoso até, né? Num jatinho particular de alguém que você não conhece. Então, nós entramos também com outra ação na Procuradoria-Geral da República para poder investigar isso. Afinal de contas, não é só a relação do Nicolas e o Vorcaro que assusta a gente, mas também algo muito factível, que se o Nicolas tiver se utilizado desse transporte aéreo empresarial durante o período de campanha, de fato, em primeiro turno, o Nicolas pode ser condenado e pode ser cassado, porque isso aí é um crime de caixa 2. Quando você não declara na sua prestação de contas um tipo de gasto, né, de transporte aéreo que você fez. E agora a gente acompanha ao vivo, né, eu estou aqui na frente do Palácio, entrando agora, a gente acompanha ao vivo, né, os desdobramentos da prisão do Daniel Vorcaro e também do Fabiano Zettel, que, né, para nós que somos de Belo Horizonte, de Minas Gerais, a gente conhece a história toda, a gente brinca que a gente sabe puxar a capivara deles, né? Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro e é também pastor na Igreja Lagoinha. Igreja essa que o dono é o André Valadão, amigo pessoal de Nicolas Ferreira, tanto é amigo pessoal que postaram fotos juntos em um jatinho. E uma das denúncias e pedidos que nós temos que fazer para a Justiça Brasileira é para poder saber se o jatinho que aparece na foto, e aí eu até peço para a Sinara colocar para a gente depois a foto aí, do Nicolas mais o André Valadão juntos nesse jatinho, nós temos que fazer uma pergunta que é muito objetiva. Esse jatinho era do Daniel Vorcaro também? Porque se for, nós temos que saber em qual período que foi utilizado. Nesse momento também, Sinara, a Polícia Federal já confiscou 3 jatinhos de Daniel Vorcaro para poder fazer as inspeções técnicas, para a gente poder saber todos os roteiros que eles fizeram durante os últimos anos e quem eram os passageiros. Então, assim, eu acho que o resumo dessa ópera é que nesse momento que Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel estão presos na Polícia Federal, nós vamos saber, talvez por meio de uma delação,
quais são as outras pessoas que estavam também envolvidas. E só para poder finalizar, Sinara, eu acho que a situação é tão grave, que a Polícia Federal colocou hoje o Daniel Vorcaro como chefe de uma milícia criminosa que não só roubava as pessoas, mas também até mesmo tinha planos para poder agredir jornalistas, né? Assim como apareceu lá um possível ato, né, de represália contra o jornalista do O Globo, Lauro Jardim. Então, assim, acaba que o buraco é muito mais embaixo. E a pergunta que fica, o Nicolas que defende sempre as pessoas de bem contra a corrupção, pessoas, né, que defendem os valores da família, por que o Nicolas... Oh, meu Deus, caiu. Não. Por que o Nicolas... Aí alguém ligando para ele. Que chato. Carlitos, você quer fazer uma pergunta para ele? Você vai poder ficar com a gente até o final? Eu consigo ficar até 12h30, né? Que depois eu saio para entrar numa rádio local aqui. Mas quero sim fazer uma pergunta pro... Nessa foto não, Tati, é a outra que ele queria. A foto do Nicolas com o André Valadão dentro de um jatinho. Foi esse que ele falou que ele quer saber. Ali, voltou o Pedro. Qual era a pergunta Sinara, que você queria falar para o Nicolas? Então, a pergunta que a gente tem que fazer para o Nicolas é assim, Nicolas, qual é a sua ligação com o Daniel Vorcaro? Qual é a sua ligação, né, com o Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro que foi preso? E, mais uma vez, por que Nicolas nunca se pronunciou sobre a questão do Banco Master? Porque sempre quando a situação aperta, sempre quando as pessoas começam a falar, sempre quando as operações da Polícia Federal começam a acontecer, o Nicolas ele sempre inventa alguma coisa. Da última vez inventou uma caminhada, que eu acho que ele se arrependeu profundamente e deve ter pensado, cadê o jatinho do Vorcaro durante nessa caminhada diversas vezes. Então, o Nicolas vai sempre inventar alguma coisa para poder servir como uma cortina de fumaça para ele não ter que se explicar sobre isso, né? Então, acho que todo mundo que está aqui presente com a gente pode esperar que nos próximos dias o Nicolas vai inventar algum tipo de coisa, algum tipo de grande mentira do Lula, que o Lula vai taxar, sei lá o quê, para tentar desviar o foco. E é nesse momento que a gente não pode perder o nosso foco. O Brasil precisa saber a verdade sobre Nicolas Ferreira. Ô Pedro, eu queria saber se você, primeiro de tudo, parabéns pelo trabalho, né? O Chupeta, quando é ele, ele não sabe de nada, né? Até irônico isso. Quando é para a base do governo, o governo sabia de tudo e escondeu, segundo ele. Quero fazer duas perguntas para você. Primeiro, se você já ouviu falar numa empresa chamada King Empreendimentos e Participações Imobiliárias, e você já ouviu falar o nome de um rapaz chamado Wellington Almeida de Lima, que aparece, inclusive, como proprietário ou sócio administrador dessa empresa, que era para onde, inclusive, ficar localizado em Belo Horizonte, né? Eu posso até te passar o endereço depois no off, para você ir lá, vem logo, que era para onde ia o dinheiro que o Vorcaro pagava, Sinara, para ser distribuído entre os sicários ali, né? Eu fiz agora uma pesquisa rápida. Eu queria saber se você já ouviu falar esse nome, Pedro. Wellington Almeida de Lima e a King Empreendimentos Imobiliários. Olha, Carlito, eu te peço para você me mandar isso no privado, que voltando para Belo Horizonte, eu faço questão, né, da gente ir lá presencialmente. E eu acho que, não só como cidadão, mas o papel, né, do nosso mandato como vereador também é fiscalizar isso, né? Você está dentro de território belo-horizontino, nós temos mais aí do que a necessidade com o povo brasileiro, mas também o compromisso com o povo de Belo Horizonte da gente investigar isso aí também, né? Então, pode me passar por zap isso aí, que nós vamos lá presencialmente para poder fiscalizar isso. Em relação a esse nome, eu nesse momento não conheço, né? Mas na hora que você me mandar, a gente vai buscar mais a fundo aí. E é isso. Eu conheço essa empresa, né? Dentro dos arquivos mostra que tinha uma grande participação, né, nos esquemas aí do Vorcaro, e acredito que era a empresa que fazia os repasses também, né? Para essa milícia física deles. Era o endereço de pagamento que o Mourão encaminhava ali para o Vorcaro fazer os pagamentos, né? É isso mesmo. Então você pode mandar para a gente que nós vamos lá em loco, Sinara, para poder fiscalizar isso aí. A foto que você tinha comentado, olha aí, ó. Nicolas com André Valadão. Gente. Isso aí, Nicolas com André Valadão.
fundador e presidente da Igreja Lagoinha, que teve aí um pastor preso novamente no dia de hoje. E assim, eu não quero fazer nenhum tipo de acusação, mas eu quero perguntar, né, para os nossos ouvintes. A gente tem que saber de quem era esse avião. De quem era, porque se foi, né, se é de Daniel Vorcaro, a gente tem que puxar a capivara deles para poder saber quando que foi utilizado isso. E é uma triangulação clara, né, Pedro? É bolsonarismo, Banco Master, Igreja da Lagoinha. Isso é inegável que tem uma triangulação aí. O cara é cunhado do Vorcaro, é da Igreja da Lagoinha e é apontado como operador financeiro do Banco Master. É o maior doador de campanha, tanto do Tarcísio quanto do Bolsonaro. Tem uma triangulação clara aí, né, Pedro? Pois é, Sinara, são essas coisas que a gente vê, né? A gente não pode afirmar nada, né? Quem afirma é a justiça brasileira, mas eu acho que é o nosso papel compartilhar para a população brasileira para que cada um tome as suas próprias decisões, né? É uma triangulação que o povo brasileiro precisa saber. Assim do papel de Daniel Vorcaro, assim como o papel do seu cunhado e pastor no financiamento da campanha de Jair Bolsonaro e de Tarcísio também. E assim, hoje nós vamos postar um vídeo, Sinara, importante também, que nesse momento o presidente do PL Nacional, Valdemar Costa Neto, ele está tirando o dele da reta, que ele já fez pública agora, dizendo que a doação não foi para o PL, a doação foi para a conta de Jair Bolsonaro e para o Tarcísio, que ele não tem nada a ver com isso. Então veja que na hora que o negócio começa a apertar, o pessoal ali começa a tirar o da reta, né? Então, se o próprio PL já está falando que não é do PL, mas que foi diretamente para Bolsonaro e para Tarcísio, isso aí tem que ser também explicado, sabe? E outra coisa que nós temos que levar em conta é que se houve uma doação de um cara que está preso, eu não sei juridicamente, Sinara, mas nós temos que avaliar isso aí. Será que a campanha, sabe, tanto de Tarcísio, tanto de Bolsonaro, tem que ser impugnada, rejeitada? Pois é, porque eu não sei juridicamente, mas se um financiador conseguiu esse dinheiro de forma ilegal, o cara está preso e financiou a campanha de Jair Bolsonaro e de Tarcísio, e não foi uma doação pequena, foi de milhões de reais, eu acho que a gente tem que avaliar, sim, sobre pedir, talvez, uma impugnação, né, da candidatura de Jair, mas que está preso também, tal, mas principalmente da campanha do atual governador de São Paulo. Então, a gente tem que avaliar também, porque ele ganhou porque houve uma estrutura financeira grande para poder apoiar a sua campanha. Se parte dessa estrutura financeira veio por meio de crime, como que a gente avalia isso? Glauco. Inclusive, é importante lembrar que foi em 2021 que a gente estava até rememorando isso daqui, Pedro, que foi feita ali a aquisição por parte do Daniel Vorcaro do Banco Máximo, que virou o Banco Master. Desculpa te interromper, Glauco. Bomba aqui só para trazer a data da postagem do Jatinho, dia 10 de outubro de 2022, na rede social do Dedé Valadão e do Nicolas Ferreira. Acabei de encontrar aqui na rede social dele, ó. Quiser compartilhar aí a data, segundo turno das eleições de 2022. Quiser compartilhar, Sinara. Desculpa interromper, Glauco. Opa, imagina, Carlito. Então, Pedro, quando você fala dessa questão do dinheiro que foi doado... Só para a gente poder saber uma coisa aqui, Carlito. A data da postagem foi dia 6 de outubro? Não. Compartilha aí, por gentileza, Tati. 10 de outubro de 2022. Nicolas escreve: vai ter gente cuspindo leite condensado depois dessa. E a postagem feita por André Valadão. Turno, chegando em Brasília. E já vendo a maior virada política da história. Vamos, o Brasil nunca será vermelho. Ele tá 3h46 da tarde, a publicação foi feita de 10 de outubro de 2022. Então, Sinara, esse é um ponto para a gente poder avaliar, porque veja bem, pode ser sim que o Nicolas tenha viajado nesse avião do Vorcaro, né? Que eu acredito que seja esse, aí no segundo turno. Mas agora, com as investigações que nós pedimos para a PGR, nós vamos descobrir também se ele se utilizou desse jatinho no primeiro turno. Porque se ele utilizou no primeiro turno, nós temos que pedir a cassação do mandato do Nicolas por Caixa 2.
Porque se o Nicolas utilizou de um jato empresarial que não foi declarado na campanha como doação no primeiro turno, isso é crime de caixa 2 e ele tem que ser caçado por isso. É isso aí. E, Pedro, como é que isso reflete na composição política desse campo da direita, da extrema-direita em Minas Gerais? Né? Porque a gente tem o Nicolas, inclusive, é um defensor de que o PL acabe apoiando ali o Matheus Simões ao governo do Estado, mas tem uma ala do PL que quer apoiar o senador Cleitinho e outra que quer lançar o presidente da FIENG. Já estão chamando o Pedro já. Já estão te chamando aí, Pedro? Isso, mas eu vou só responder isso e nós vamos. Então, vamos lá, como é que isso interfere nessa composição política de uma extrema-direita que está um pouco perdida para achar o rumo em Minas Gerais, pelo menos nesse momento, Pedro? Olha, hoje nós temos em Minas Gerais uma direita muito preocupada porque a candidatura do vice do Zema para governo de Minas Gerais, que é o Matheus Simões, é uma candidatura muito fraca. O Matheus, ele não avança nas pesquisas, ele continua com 3%, 4%, então é uma candidatura muito fraca. Do outro lado, a gente tem como candidato, então, o senador Cleitinho, que é, de fato, um grande problema para a gente, tá? É o maior espalhador de fake news e desinformação, né, de Minas Gerais. Então, é uma grande preocupação também para a gente. E o Nicolas agora se encontra nessa problemática, né? Tem também o Flávio, que é presidente da FIENG, né, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, que pode ser candidato a vice em qualquer uma dessas chapas, né? Então, assim, acho que o Matheus Simões, como não decola nas pesquisas, ele logo deve ser trocado ali pela direita bolsonarista para poder se concentrarem na candidatura do senador Cleitinho, que aí sim vai ser um grande terror e desastre para Minas Gerais. Mas aí, gente, eu termino falando assim, que nós estamos aqui em Brasília, acompanhando 24 horas por dia o que está rolando aqui, e para poder ficar atento nas nossas redes sociais, que nós estamos aqui postando tudo, tá? Sinara, muito obrigado, né, por sempre me chamar para cá. Obrigada a você, querido. E um grande beijo, viu, gente? Obrigadão. Tchau, gente.